Olá, meus caros, retornando o nosso conteúdo de conjuntos numéricos. Hoje vamos falar de conjunto dos racionais, dos irracionais e do conjunto dos reais. O conjunto dos racionais é o conjunto das frações. Todo e qualquer número que eu consiga escrever de uma forma fracionária é um número racional. Razão é isso, é uma divisão, é uma fração. Então, quando eu escrevo 3/5, eu estou dizendo 3 dividido por 5. Isso aqui vai dar 0,6, um decimal exato. Mas esse 0,6 eu posso reescrevê-lo, um algarismo. Embaixo, um zero, tantos quantos forem os algarismos aqui. Então, é um algarismo depois da vírgula, então é um zero. 6/10. Se eu pegar e dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, eu retorno para a forma irredutível, ou seja, eu não consigo mais simplificar. Então, 3/5 ou 6/10, 0,6 é a mesma coisa. São formas de representar o mesmo número, mas de uma forma fracionária. Então, todo número inteiro é uma fração. Então, se eu pegar o 4 e dividir por 1, é o próprio 4. Ninguém escreve o número 1 embaixo. Então, a gente escreve tão somente 4. Então, o 4 é um número natural, é um número inteiro e é um número racional. Veja que eu não consigo mais escrever e enumerar os números racionais como eu fazia nos conjuntos anteriores, porque a partir de agora eu vou ter uma infinidade de números entre dois números consecutivos. Então, se eu pegar, por exemplo, deixa eu colocar aqui, entre 1 e 2, por exemplo, eu vou ter uma infinidade de números. Eu vou ter 1,05, eu vou ter 1,0007, eu vou ter 1,9, 1,999, ou seja, uma infinidade de números. Então eu não consigo mais enumerar, mas eu consigo escrever a forma geral desses números racionais, tá? Que é o seguinte, deixa eu só apagar aqui e limpar isso aqui. Só separar isso aqui. O conjunto dos racionais, todo e qualquer número racional, quando eu escrevo assim, que um número n, eu não vou botar n para não confundir. Quando eu tenho um número q qualquer pertencente ao conjunto dos números racionais, eu estou dizendo que esse q ele é um número a dividido por b, em que a é qualquer número e b é qualquer número diferente de zero, porque eu não posso dividir por zero. Então, o A é qualquer número e o B é qualquer número não nulo. Qualquer número que eu consiga escrever de uma forma fracionária, ele pertence ao conjunto dos racionais. Então, veja, as decimais exatas, por exemplo, 0,25, eu consigo escrever como 25, tá vendo? Sobre dois zeros, porque são dois logaritmos depois da vírgula, 25 sobre 100. Se eu for dividindo isso aqui por 5, por 5, por 5, eu vou chegar na fração 1/4. Veja, o A aqui vale 1 e o B vale 4. Ou seja, eu tenho A sobre B, que é 1/4. Essa fração aqui pertence ao conjunto dos racionais. Agora pergunta, o zero, ele é um número racional? Sim, ele é um número racional. Porque, veja, eu posso dividir zero por qualquer número não nulo. Eu posso dividir por qualquer número positivo, negativo. Vai dar sempre zero, desde que embaixo não seja zero. Então, o conjunto dos racionais segue a mesma lógica e simbologia dos conjuntos anteriores, lá dos inteiros, dos naturais. Ou seja, deixa eu só apagar isso aqui, limpar isso aqui, para melhorar a visualização. Só colocar aqui a forma de escrever. Então veja, quando eu escrevo, por exemplo, o conjunto dos racionais com esse asterisco aqui, eu estou dizendo que é qualquer número que não seja zero. Ou seja, é o conjunto dos racionais não nulos.
A mesma coisa eu posso escrever com racionais não negativos, os racionais não positivos, os racionais positivos, os racionais negativos. Então, todas essas simbologias que a gente utilizava lá no conjunto dos inteiros, conjunto dos naturais, se aplica aqui também ao conjunto dos racionais. Lembrando que pertence ao conjunto dos racionais os números inteiros. Então, por exemplo, o menos 5 pertence ao conjunto dos racionais. O 3 sobre 7 pertence ao conjunto dos racionais. O 0 pertence ao conjunto dos racionais. As dízimas periódicas, então, quando eu escrevo aqui, por exemplo, 0,555 infinitamente, apesar desse algarismo se repetir infinitamente, é possível converter isso aqui numa fração, e essa fração é 5 sobre 9. Mais para frente eu vou explicar como a gente faz essas operações com dízimas e tudo isso. Mas só para que vocês entendam quais tipos de números, qual a classe de números que pertence a esse conjunto dos racionais. Então, ó, as dízimas periódicas, os decimais exatos, as dízimas periódicas, o zero, as frações ó, propriamente ditas, os números inteiros, todos eles pertencem ao conjunto dos racionais. Continuando, vamos para a negação do conjunto dos racionais, que são os irracionais. O prefixo i é o prefixo de negação, então a gente está negando, ou seja, ou o número é racional ou ele é irracional. Não existe interseção entre esses dois conjuntos, ou seja, não existe um número que seja, ou seja, não existe, tá? Nenhum número, eu vou chamar um número x qualquer, que pertença ao conjunto dos racionais e pertença ao conjunto dos irracionais. Não existe isso. Ou ele é racional ou ele é irracional. Se, para ser racional, eu consigo escrever de forma fracionária, nos irracionais isso não é mais possível. Todo mundo já ouviu falar do número π. Esse número é uma constante que aparece muito lá na geometria, lá na parte de circunferências e círculos, na parte de geometria espacial, no caso de esferas, né? Então, o π ele é uma constante, ele vale aproximadamente 3,14, 15 e por aí vai. Ele é um número que não tem fim, tá? Ele é infinito, essa parte aqui após a vírgula, mas ele não tem uma parte periódica, ele não tem uma parte que fica se repetindo, igual às dízimas. Então, é por isso que não tem como se converter o número π numa forma fracionária. Da mesma forma, aquelas raízes que não são exatas. Por exemplo, a raiz de 2. A raiz de 2 ela é aproximadamente 1,41 e por aí vai. Ela não tem uma parte que fica se repetindo, né? Aquelas raízes que dão uns números aí bem feios, né? É diferente, por exemplo, da raiz de 100. A raiz de 100 é 10. Então, beleza. Então, isso aqui é um número racional, é um número inteiro, é um número natural. Agora, a raiz de 90, não. Entendeu? A raiz de 90 já dá um número feio. Então, raízes que não são exatas. E a gente depois vai trabalhar a forma como a gente pode fatorar, reescrever isso aqui. Mas os números irracionais são isso aqui. São essas raízes que não dão um número exato, que fica, né, se repetindo infinitamente. O número π são alguns números que são muito peculiares. A gente não consegue converter isso aqui numa fração. Por isso que a classe dos racionais a gente sempre vai trabalhar com aproximações, né, dependendo do grau de precisão, quando uma casa, duas casas decimais. Tem concurso público, o pessoal que, quando cai questão lá de geometria, ele fala assim, ó, considere o π aproximadamente 3, arredonda e muito assim, né? 3, outros considere π aproximadamente 3,1, entendeu? Por quê? Porque não tem como trabalhar com isso aqui infinitamente. Por fim, nós vamos para o conjunto dos reais. O conjunto dos reais
conjunto da galera, é o conjunto de todo mundo, de tudo que a gente viu até aqui. Tudo, absolutamente tudo. As raízes que não são exatas, as frações, os números negativos, os números positivos, o zero, as dízimas periódicas, né? E por aí vai. Então, é tudo. Tudo que a gente viu até agora pertence ao conjunto dos reais. Então, para fechar e ilustrar bem tudo que a gente viu desde a primeira aula, né, desde os conjuntos naturais até agora, eu vou escrever dessa forma aqui para que vocês ilustrar isso aqui. Vejam, a gente tem, para facilitar, esse retângulo aqui, né, vou melhorar isso aqui. Esse retângulo vai representar o conjunto dos reais. E a gente vai separar aqui. Esse é o conjunto dos irracionais. E esse é o conjunto dos racionais. Só que dentro do conjunto dos racionais, a gente vai ter o quê? Os inteiros. E dentro dos inteiros, nós vamos ter os naturais. Então, vamos lá. O 0 é natural. O 2, por exemplo, é natural. O menos 1 é um número inteiro. O menos 5 é um número inteiro. O 0,7 é um número racional. O 0,3 dízima é um número racional. Aqui as raízes que não são exatas, raiz de 3, por exemplo, né? Aqui, ó, a gente tem o π. Então, veja, todo número inteiro é o zero mais a parte positiva. Esse zero mais a parte positiva está o quê? Incluído dentro do conjunto dos inteiros, que engloba dentro de si tanto o zero quanto os números positivos, quanto também os números negativos. Já o conjunto dos racionais, ele engloba todos os naturais, todos os inteiros, além dos números, né, fracionários. A gente consegue converter aqui em fração, que esses aqui não são números inteiros. E negando todos os números racionais, nós vamos para os números irracionais, ou seja, ou ele é um ou ele é outro. Então, raiz de 3 é aproximadamente 1,7 alguma coisa, não tem fim, não tem uma parte que se repita, então não tem como converter esse número numa forma fracionária. O número π é o que eu já tinha explicado, também é uma constante que não tem uma parte periódica, fica se repetindo infinitamente e não tem como se converter numa fração. Toda aquela simbologia de números não negativos, de números não positivos, de números não nulos, também se aplica ao conjunto dos reais. Certo? Então, a gente fecha essa parte teórica de conjuntos numéricos. Nos próximos vídeos, a gente vai trabalhar com bastante exercícios, com bastante dicas de como você não cair nessas armadilhas que os concursos às vezes podem querer fazer, misturando conceitos teóricos. E aí, muita gente, às vezes até muito bem preparada, acaba deslizando aí nessas questões. Então, a gente se vê por aí. Até mais.